Fala pessoal, boa noite. Finalmente voltando aqui, depois de vários dias aí de ausência, acho que, né, semanas até, né? Mas conforme eu tinha dito, questão do casamento aí, eu ia acabar priorizando aquilo, não ia conseguir dar tanta continuidade questão aqui dos vídeos, mas agora já, pelo contrário, como já passou, nossa, deu tudo certo, a cerimônia, a festa foram maravilhosas, foi o melhor dia da minha vida, com certeza. O melhor dia das nossas vidas, na verdade. Meu e da minha agora esposa, né? Então, bom, estou muito feliz aí de estar voltando. Agora prometo dar continuidade aí nos vídeos e frequência maior. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março. Eu sei que acho que é o quarto vídeo ainda do canal, né? Mas, por exemplo, só essa semana aí eu planejo já trazer três. Então hoje é segunda, daí depois na quarta e na sexta. Eu me comprometo a de fato manter essa frequência essa semana sem errar e tentar preparar aí assuntos variados para também a gente poder conversar, para poder agregar alguma coisa, porque é aquilo que a gente fala, né? Hoje a questão da atenção das pessoas ela é muito disputada e as pessoas têm uma atenção muito volátil. Então, por exemplo, a gente fica ali o dia inteiro em redes sociais, Instagram, TikTok, são coisas que capturam a nossa atenção por poucos segundos ali, são vídeos rápidos, são coisas impactantes ali em momentos muito rápidos mesmo e que te geram aquela dopamina bem rápida, que é similar até um pouco do que a gente fala ali referente aos jogos, né, que foi o que eu comecei falando no canal. E as redes sociais fazem mais ou menos a mesma coisa, e não só isso, mas tudo que captura a nossa atenção faz um pouco disso, só que hoje faz de uma forma bem mais rápida, né? Bem mais amplificada. O próprio YouTube faz muito isso, então ele fica jogando vídeos aqui no nosso feed de recomendações e tudo para fazer a gente assistir. Muitas vezes a gente não tem paciência de assistir um vídeo de, seja lá, 10 ou 15 minutos. Eu prefiro gravar mais ou menos vídeos de por volta dessa duração, 10 a 15 minutos, porque eu ainda não sou um grande conhecedor do YouTube. Vai ser até bom depois eu começar a estudar um pouco melhor os algoritmos, esse tipo de coisa, para entender um pouquinho melhor como seria o impacto do canal, né? Assim, como é que eu conseguiria aumentar isso. Mas assim, eu acho que a maioria das pessoas elas não conseguem muitas vezes ter a atenção focada por tanto tempo assim, ou de repente você está me ouvindo aqui no 1.5 ou até no duas vezes aí na velocidade. Então eu acho que isso acontece bastante atualmente, né? Mas enfim, voltando aí, bom, como eu falei, agora eu vivi sem dúvida alguma, um dos melhores capítulos da minha vida, um dos mais felizes aí. Eu estou muito feliz, realizado por ter passado por isso. E foi bom também ter passado, porque assim, o dia foi muito especial, mas todo o pré aí, tudo que antecedeu o casamento foi muito trabalhoso de ser feito. Eu acho que assim, a minha noiva, agora esposa, desculpa, eu ainda estou acostumada, não estou acostumado a chamá-la de esposa. A minha agora esposa, que com certeza se dedicou bem mais a isso, investiu muito tempo, é muito detalhista com relação a tudo, assim, decoração, papelaria e tudo, então queria que tudo acontecesse muito bem e foi assim, foi dentro do possível, na minha concepção foi praticamente perfeito, assim, não poderia pedir nada melhor. Então, agora passado isso a gente consegue relaxar um pouco. Eu não tenho mais nenhuma grande assim obrigação com relação a isso, né? A gente agora planeja fazer uma viagem em lua de mel em maio, que é quando ela vai conseguir tirar férias tudo. E vamos ver se vai dar certo. A gente está aqui reservando as coisas, então por hora eu ainda não vou antecipar nada para também vamos ver se vai dar certo de fato, porque daí é melhor eu comentar quando tiver dado certo. Mas eu queria voltar naquele tema que a gente estava falando com relação a, então assim, como passou agora esse período de casamento, que era muito tempo gasto aí para organizar tudo e principalmente muito investimento financeiro também, né? Muito gasto com relação a essa parte financeira, tanto meu quanto da minha noiva, quanto dos meus pais. Agora eu acho que a gente de uma forma vai ficar mais estruturado, estabilizado nos próximos meses. E eu acho que além disso também foi uma boa que, igual eu falei, eu
parei de jogar, né? Então, o jogo de celular não estou mais jogando, não estou mais jogando jogos que fazem aquelas microtransações que a gente chama, que às vezes ali você numa compra só você gasta R$ 600 e por aí vai. Então, não estou mais fazendo isso. E eu comprei um Nintendo Switch 2, né? Conforme eu falei para vocês, para substituir então essa parte do lazer aí, da diversão que eu tinha no celular pelo videogame. Mas eu nem tenho jogado tanto, para falar a verdade, assim, pra... Eu comprei mais jogos assim que a gente joga de dois para jogar com a minha noiva. A gente joga de vez em quando, mas a gente não joga com muito afinco. Eu acho que eu tenho conseguido controlar um pouco melhor essa parte aí, esse impulso, esse querer dopamina a todo momento e tá focando a minha atenção em outras coisas também. Em paralelo a isso, até ligando um pouco com aquele tema que a gente tinha falado no vídeo passado, eu aproveitei para fazer, como eu estou com o Nintendo Switch 2, eu estou começando aí um negócio também online meio relacionado a isso. Então, assim, alguns artigos aí relacionados a videogame, esse tipo de coisa. Eu ainda estou me inserindo, né, no mercado e tudo, mas assim, com revenda ali através de marketplaces, né? Então, assim, Mercado Livre, Amazon, Shopee, tudo, para vender esses itens, porque daí eu até pensei, falei, bom, beleza, se eu vou começar com alguma outra coisa dessas, como um hobby, como um lazer, eu não quero que isso tome todo o meu dinheiro, como já foram os jogos, né, de celular, né? Então eu não tinha nenhum retorno com relação a eles, assim. Aliás, eu tinha aquela coisa de dopamina, de uma leve distração, uma leve sensação de alegria, ali, de felicidade que a gente tem por alguma pequena conquista dentro do jogo, mas nada que seja de fato real, né? E dessa vez eu falei, não, então eu vou começar a vender algumas coisas que eu vejo que tem potencial aqui, pra dessa vez eu não só ficar gastando dinheiro com relação a isso, e eu realmente criar aquela questão do plano B, que era o que eu tinha falado para vocês no vídeo passado, só que acho que ficou de uma forma um pouco subjetiva, né? Porque às vezes é meio assim, né? A gente fala assim, ah, você tem que ter um plano B, você tem que fazer tal coisa, mas nem mesmo a gente faz, né? Quem somos nós, já que a gente nem vive isso na pele, para querer aconselhar os outros e tudo. E se conselho fosse bom também, né? O pessoal até fala, né? Não seria de graça, né? Então eu acho que assim, eu ainda bato nessa tecla, eu acho que a questão do plano B, principalmente aqui no Brasil, ela é muito importante, a gente criar uma renda extra. E o que é interessante dessa questão de renda extra? Você ter o trabalho principal e isso de fato será renda extra, ou seja, você tem a sua renda do seu trabalho principal e essa renda extra, ela vem como um a mais. Se aquele mês for mais fraco no seu plano B, você não tem muita preocupação, porque é o do seu trabalho principal, ali, o seu salário, digamos assim, ele já está garantido, né? Então, acho que é importante a gente ter essa visão de, por exemplo, eu vou usar esse meu salário como uma forma de segurança, mas eu quero mais, eu quero crescer, eu quero que essa renda extra também dê frutos, né? Progrida. Tem vários planos B que nunca vão virar plano A, então assim, muitas vezes não é nem esse o objetivo, não é essa a intenção, mas que ele seja um complemento, que ele já ajude ali, acho que já é algo muito bom. E claro, também não dá pra gente, relacionado a isso, por exemplo, ficar pegando o dinheiro que você está ganhando ali no seu plano A e investindo todo no plano B, principalmente se o seu plano B for algo que ainda não te gera retorno. Então, por exemplo, eu só estou investindo para um dia, quem sabe, colher os frutos, mas se de repente o plano B ainda for incerto e ele nem estiver dando dinheiro, não adianta você também só ficar gastando, né, o dinheiro que você deveria estar ali poupando com o seu plano A, você ficar investindo no plano B e de repente aquilo não dar frutos. E porque daí você acaba que ele está tirando seu dinheiro da mesma forma, né? Eu acho que assim é válido arriscar em algumas situações, mas tem que ser uma escolha muito consciente. Ou seja, um mercado que você tenha minimamente um conhecimento, algo que você realmente entenda que tem um certo potencial, ou algo que não te gere tanto risco. Então, por exemplo, eu vou fazer Uber. Eu uso muito o exemplo do Uber porque eu acho que é um dos mais fáceis. Então tudo bem, gera um risco real? Olha, de certa forma pode ser que até que gere. Por exemplo, eu moro aqui na Grande São Paulo, então aqui é perigoso, dependendo do lugar que você se enfia tudo de carro é meio perigoso. Mas você tem as opções de rodar por lugares um pouco mais conhecidos, que não tenham ali as comunidades e tudo, né, para você acabar filtrando um pouco melhor isso
acho que é possível de fazer. Então, assim, mas não é uma coisa que vai... contanto que você fale assim, eu vou comprar um carro novo para começar a fazer Uber. Isso eu acho que seria um risco de fato, seria algo mais perigoso. Mas, assim, você já fazer isso com o carro que você tem ou com um carro alugado que você consiga minimamente cobrir os custos e ainda te sobrar um pouco no final do mês, já é válido. Então, assim, eu acho que tem isso, tem você hoje vender produtos online, você fazer Uber, você vender comida, por exemplo, através de também essas plataformas, tudo, eu acho que existem várias opções. E eu acho realmente que o digital é uma das principais delas. Por isso que até eu comecei a gravar alguns vídeos aqui no YouTube para justamente, quem sabe um dia também monetizar isso aqui, né? E ser mais uma fonte de renda do digital, porque o digital ele é mais escalável do que é, as questões físicas hoje, né? Então hoje a gente tem um trabalho físico, tem um trabalho que te ocupa normalmente ali pelo menos 8 horas do seu dia, sem contar deslocamento, né? Então provavelmente para a maioria das pessoas vai ser bem mais, né? Porque vai ser 10 ou 12 horas contando o deslocamento, o almoço, as horas trabalhadas e tudo. E o que muitas vezes acaba acontecendo é, depois de um período tão longo assim, que a gente já passou fora de casa, que a gente já ficou trabalhando, que a gente é, já não teve assim um tempo para fazer o que a gente queria e sim o que a gente precisava fazer, é difícil, né? Você chegar em casa e falar, não, agora eu vou me dedicar a um plano B, eu vou tirar um tempo aqui para estudar ainda mais ou para me aprimorar, para fazer determinada coisa. Eu acho que é muito difícil realmente isso e a gente ter tempo para essas coisas atualmente. Mas eu realmente acho que isso é importante, principalmente no cenário que nós estamos. Por quê? Muitas vezes você vai ter uma perspectiva de crescimento ali no seu plano A, né, no seu trabalho principal, porém esse plano B vem sempre como um complemento, então aquilo também tira um pouco a pressão dos dois lados, ou seja, mesmo que eu não seja promovido no meu plano A agora, eu tenho uma renda extra no meu plano B. E mesmo que aquele mês a minha renda extra no plano B não tenha sido muito boa, tenha sido um mês um pouco abaixo da expectativa, eu ainda tenho a renda principal, a segurança do plano A. Então eu acho que isso assim é um fator que a gente tem que levar bastante em consideração. Isso é algo que eu tenho pensado bastante a respeito, e inclusive agora estou colocando em prática. Pois eu vou detalhar um pouquinho melhor nos próximos vídeos, até para isso não ficar muito longo. A ideia era mais voltar hoje, bater esse papo rápido, dar uma atualizada aqui. Na quarta-feira voltar e começar a destrinchar um pouquinho melhor esses pontos. A gente se aprofunda, a gente detalha um pouquinho mais a questão dos planos e tudo. Então o vídeo de hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que esteja todo mundo bem. Se vocês puderem contribuir aí deixando o like, deixando de repente um comentário para engajar ou gerar uma discussão aí saudável, eu vou ler, vou responder, então vou adorar, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa semana a todos aí. Até mais.